Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Estão bem? Me mandem mensagem dizendo se vocês estão bem, vocês não me respondem, que agonia isso. Quero saber de vocês. Nós vamos conversar hoje sobre um negócio bem bacana, bem legal mesmo, que é direito econômico ambiental, tá? Então, deixa eu só fazer uma ressalva aqui com vocês, que provavelmente vocês vão ouvir meus vizinhos gritando hoje, porque apesar de estar frio aqui em Curitiba, eu tô gravando à tarde, tá um sol, tá um dia bem bonito e as crianças do condomínio estão todas correndo por aí porque elas acham que estão de férias, tá? Então daqui a pouco vocês vão ouvir algum anjinho gritando e tal. Fiquem tranquilos, tá tudo dentro da normalidade. Até o Bonovox ficou quieto para ouvir as crianças gritarem hoje. Então, já me desculpo com vocês por conta disso. Mas vamos lá. A gente vai falar sobre direito econômico ambiental. Isso é muito bacana porque a gente está partindo para o fim, né? Fora essa, daí semana que vem vai ser nosso último conteúdo, então esse é o penúltimo conteúdo. A gente está partindo para o fim da nossa disciplina e eu quero mostrar para vocês. Então, eu trouxe vocês numa jornada até aqui mostrando tudo o que o direito ambiental protege, tudo o que o direito ambiental proíbe, tudo que o direito ambiental vem e fala não pode, não toca, não corta, não derruba, não mata. Tudo proibição, né, praticamente, mas sempre com aquele viés de que a gente está fazendo isso porque a gente está pensando no futuro, né? Mas hoje eu trago para vocês uma forma de dizer assim, ei, não é tão ruim assim cuidar do meio ambiente. O meio ambiente, o direito ambiental vai te impor, vai dizer que você é obrigado a fazer uma porção de coisas? Sim, mas calma, dá para ganhar dinheiro com isso, dá para ter retorno com isso. Eu tô parecendo aqueles youtubers gravando vídeo dizendo assim, eu vou te ensinar a ganhar dinheiro sem sair de casa durante a quarentena. É mais ou menos isso. Eu vou te ensinar a o cliente bater na tua porta com um auto de infração ambiental para você defendê-lo e o cara sair de lá ainda com mais dinheiro. Ele sair de lá mais rico do que ele entrou. Então ele sai de lá como? Te amando, achando que você é o melhor advogado, a melhor advogada do mundo, porque além de resolver o problema do auto de infração dele, que vocês já sabem defender um auto de infração, né? Você ainda mostrou para ele que o meio ambiente não é ruim, que o meio ambiente dá para trazer lucro. Sabe aquela história, dinheiro não dá em árvore? Já falei para vocês, né, que isso é uma mentira que a mãe de vocês contava para você não ficar desperdiçando as coisas, porque dinheiro dá em árvore, sim, dá muito dinheiro em árvore, e eu vou te ensinar hoje a identificar esses dinheirinhos escondidos aí no meio ambiente, beleza? A professora tá parecendo mesmo aqueles youtubers garantindo que vai conseguir dinheiro na quarentena. Pois é, mas não é só para quarentena, é para tua vida toda profissional ou para tua vida pessoal. Talvez você identifique hoje, eu falando aqui dos meios, né, os instrumentos econômicos, você identifique meios de você mesmo ganhar ou de você deixar de perder dinheiro. Presta atenção. Vamos lá, vamos começar com o seguinte. A gente no Brasil, deixa eu fazer um apanhado aqui histórico. No Brasil a gente sempre teve uma cultura muito de exploração depredatória, né, degradatória, de explorar mesmo os recursos ambientais sem muita preocupação, sem se ater ao futuro, nem nada assim. Isso muda ali na década de 70 e 80, especialmente com um evento que aconteceu no início da década de 70, que, vou contar pra vocês, um negócio que eu nunca falei pra vocês, é a tal da Conferência de Estocolmo de 1972. A gente já falou disso? Não, né? Então deixa eu te contar. O que acontece? Nessa conferência, a gente chega à conclusão de que dá para continuar crescendo, dá para continuar produzindo, dá para continuar ganhando dinheiro e ainda assim cuidar do meio ambiente, cuidar da sociedade. Sabe o nome disso? Você não sabe, né? Porque eu nunca falei. O nome disso é desenvolvimento sustentável. Ó que novidade que eu vim contar para vocês aqui hoje, né? Tô brincando, gente. Eu sei que eu bato nessa tecla há muito tempo, mas é porque desenvolvimento sustentável, pelo amor de Deus, se você sair daqui sem saber esse negócio, você não conta que foi meu aluno, tá? Você fala que você fez um curso à distância. Professora, o fim da nossa disciplina tá sendo à distância. Tá, mas é um caso atípico, porque a gente não pode se encontrar, tá bom?
Tô brincando, gente, mas desenvolvimento sustentável tem que saber, tá? De jeito nenhum você sai daqui sem saber desenvolvimento sustentável. Isso, inclusive, vai cair na última prova final para quem ficar para a prova final, tá? Lembram do tripé do desenvolvimento sustentável? Ambiental, social e econômico. Então, gente, a gente separa meio ambiente de economia? A gente não separa. Desde o primeiro dia que eu pisei na sala e comecei a conversar com vocês, eu venho falando para vocês sobre isso. Economia e meio ambiente não são inimigos, eles não brigam, pelo contrário, eles têm que andar juntos, tá? Quanto mais a gente disser para um proprietário, quanto mais a gente disser para alguém que meio ambiente só faz ela perder dinheiro, mais ela vai degradar o meio ambiente, tá? Então a gente tem que conseguir conciliar essas ideias. E depois da Conferência de Estocolmo, isso começa a andar de uma forma bem mais tranquila. Aí, 1981, Política Nacional de Meio Ambiente, a gente já estudou bastante a Política Nacional de Meio Ambiente, 1981. Ela fala também sobre isso, ó, no artigo 2º, coloquei no material para vocês, diz assim: a Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo, é um objetivo da lei, a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental, meio ambiente. Tá aqui a primeira parte do nosso tripé. Propicia a vida, visando assegurar no país as condições de desenvolvimento socioeconômico, ao social e o econômico aqui, aos interesses da segurança nacional e proteção da dignidade da vida humana. Então, a Política Nacional de Meio Ambiente também fala que a gente tem que ter economia, meio ambiente e sociedade em equilíbrio. Constituição, artigo 225, o 225 fala de meio ambiente, mas sabia que o 170 também fala? E você sabe o que é o 170 da Constituição? É o artigo que fala especificamente da ordem econômica nacional. É o artigo que vem falar de economia e tá meio ambiente lá dentro. Quer ver? Vamos ler? Ó, o artigo 170, caput. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios. Aí o inciso 6 traz como um dos princípios defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado, conforme o impacto ambiental, aos produtos e serviços e seus processos de elaboração e prestação. Olha só a Constituição falando que meio ambiente faz parte da ordem econômica nacional, como sendo um princípio da ordem econômica, cuidar do meio ambiente. Então, gente, parou essa história de que meio ambiente e economia são inimigos, tá? Nunca mais repete isso, tá? E aí vamos partir pros instrumentos, tá? Já vamos falar propriamente de cada um deles. Antes disso, quero falar para vocês, ó, instrumentos de implementação das políticas públicas ambientais. Então, o Estado, ele tem formas de intervir na economia, tá? O Estado, a gente está num país em que o Estado intervém bastante até na economia. Eu sou a favor de economia bem mais liberal, sabe? O Estado, a economia se regula, o mercado mesmo se regula, mas a gente ainda tem muita política protecionista aqui dentro do Brasil, muitas políticas de intervenção do Estado. Então, o Estado ele pode intervir na economia de forma direta e de forma indireta. A forma direta de intervenção do Estado na economia é exceção, tá, gente? Não é para acontecer, mas muitas vezes isso acontece. Já as formas de intervenção indiretas, essas são a regra, essas são as que realmente devem acontecer. No campo ambiental, quais são essas intervenções diretas que o Estado, indiretas, as intervenções indiretas que o Estado faz na economia com relação a políticas ambientais? Primeiro, fiscalização de atividades poluidoras. Então, todas as atividades de fiscalização, licenciamento, porque o licenciamento é uma forma também concordam que é uma forma do Estado intervir na economia? Você pode simplesmente, eu até coloquei no Instagram essa semana, alguns de vocês responderam, né? Atividades que precisam de licenciamento ambiental. Uma delas, deixa eu lembrar das 3 que eu coloquei, produção de cerveja, chopp e malte. Você achando que direito ambiental não se metia na tua cerveja. É claro que ele se mete. Esmalte, produção de esmalte. Você achou que o direito ambiental não se metia no seu esmalte? Pois ele se mete no seu esmalte também, tá? Porque são atividades que precisam de licença ambiental para funcionar.
Concordam que é uma forma do Estado estar intervindo na economia? Porque eu quero produzir cerveja para vender, para ganhar dinheiro. O artigo 170 não disse que é livre toda iniciativa dentro do Brasil? É livre, mas de forma indireta está o Estado ali atrás, ó, cuidando e intervindo e fiscalizando e cuidando para que você faça dentro da forma correta. Licenciamento ambiental é uma dessas formas do Estado tá te fiscalizando, tá cuidando e estar intervindo de forma indireta na tua atividade econômica. Se você nunca tinha pensado no licenciamento ambiental como uma intervenção do Estado na economia nacional, pensa, tá? Porque faz todo sentido. Multa, outra forma. Então, você, sei lá, descumpriu o licenciamento, você está produzindo de forma irregular, você cometeu um crime ambiental, seja lá o que for, o Estado vem e aplica para você uma multa. Ele está interferindo na tua economia. Você não vai ter que tirar dinheiro do bolso para pagar essa multa? Não mexe no teu caixa? Olha, o Estado está intervindo na tua economia por questões ambientais. Economia e meio ambiente o tempo inteiro, ó, de mãos dadas. E os instrumentos econômicos propriamente ditos, tá? Então, essas são as três principais formas de intervenção indireta do Estado na economia em questões ambientais. Fiscalização, e o licenciamento está aqui dentro desse processo fiscalizatório, multas e os instrumentos econômicos propriamente dito, tá? E eu quero colocar aqui para vocês o que são esses instrumentos? Antes da gente partir para os 5 que eu vou contar para vocês, vou exemplificar e a gente vai passar pelos detalhes de 5 desses instrumentos, deixa eu contar para vocês o que são. Então, são formas de conseguir incentivar as pessoas a cuidarem do meio ambiente, a não transgredirem as questões ambientais, não cometerem os crimes ambientais, porque isso mexe na economia. Então, são eficientes a medidas que exercem pressão no orçamento dos poluidores. Então, por um lado, né, exerce pressão do ponto de vista de que ou você faz as coisas dentro da lei, ou você vai ser autuado, ou você faz conforme a gente está dizendo que você tem que fazer, ou no site da licença ambiental. Então, são formas de, na ponta lá, o que vai acontecer? É no dinheiro que a gente vai mexer, tá? Então, a gente está cuidando do meio ambiente à medida que estamos sendo incisivos em cobrar algo de quem poluir. Mas, na outra ponta, os instrumentos econômicos, eles também atuam de forma a melhorar, a incentivar. Então, vejam, a gente vai ter instrumentos econômicos para coibir, para fazer assim, ó, eu mexo no teu bolso se você fizer errado, mas a gente tem também aqueles instrumentos para o lado positivo. Eu coloco dinheiro no teu bolso se você fizer o certo, tá? Então tem esses dois vieses, os instrumentos econômicos. Eles vão atuar tanto de uma forma a coibir, a evitar uma degradação ambiental, porque isso acaba no econômico, como no sentido de incentivar. Faz direitinho que eu coloco mais dinheiro no teu caixa, tá? Esses instrumentos podem envolver pagamento, compensação, concessão de benefícios fiscais, a gente vai passar pelos exemplos, vocês vão entender perfeitamente isso aqui. Incentivar aqueles que ajudam a conservar o meio ambiente. Então, quanto mais a pessoa for proativa com o meio ambiente, quanto mais ela ajudar a proteger, a preservar e tudo mais ela pode lucrar com isso. E se a gente fala que vai lucrar alguma coisa, é claro que todo mundo está disposto a ajudar, né? Então, isso é um incentivo muito eficiente. Eu, sinceramente, acredito que talvez esteja ali, ó, páreo a páreo, tá? De que forma eu consigo incentivar mais a pessoa a cuidar do meio ambiente? Dizendo para ela que se ela fizer o contrário, eu vou aplicar uma multa, então eu tiro o dinheiro dela, ou dizendo para ela que se ela fizer o melhor dela, eu dou dinheiro para ela, eu coloco mais dinheiro em caixa. Qual será que é mais eficiente? O de tentar coibir a pessoa, dizendo que eu vou aplicar uma multa, ou de tentar incentivar, dizendo eu boto mais dinheiro para você? Fiquei na dúvida aqui pensando agora.
Mas, gente, existem recursos que são muito difíceis, né? A questão de pagar por um serviço ambiental, né? Desses instrumentos econômicos, ele se torna muito difícil à medida que, como é que a gente dá valor para as questões ambientais? Vocês já pararam para pensar? Quanto vale um rio limpo? Quanto vale ar puro? Como que a gente mensura esse tipo de coisa? É complexo, é difícil, né? Então, muitas vezes, dar um valor, dar um cifrão, no fim das contas, não é tão efetivo, mas ajuda, mas é claro que ajuda, tá? A gente não tem dúvidas e eu vou mostrar para vocês 5 instrumentos que estão dando super certo nessa questão. Não tá aqui, mas os créditos de carbono são uma forma também, né? Eu já passei isso para vocês, foi acho que na aula passada, né, que a gente falou de mudanças climáticas, semana passada, eu falei para vocês de crédito de carbono. É ou não é um instrumento econômico? É, porque é uma forma de um país ganhar vendendo o carbono que estocou para outro, ou da empresa que estocou carbono colocar isso na bolsa de valores e lucrar também, tá? É um exemplo que eu não coloquei aqui porque a gente falou disso semana passada, mas é um instrumento econômico também, tá? Então, quais são os instrumentos que de fato a gente vai conversar hoje? 5. Primeiro, pagamento por serviços ambientais, tá? Tem no fundo, todos eles são uma forma de pagar por serviços ambientais. Mas quando a gente fala de PSA, pagamento por serviços ambientais, é de forma direta mesmo. É tipo, faz isso aqui que eu te dou tantos R$ 1.000, tá? De forma bem clara mesmo, tá? E não aquela coisa indireta, tipo, vou estocar carbono para colocar na bolsa de valores e ainda negociar, nem sei se vai dar certo, quanto isso vale ou não vale, tá? Então, os PSAs são bem diretos, mas vamos lá, eu vou dar exemplo e tudo. A gente vai falar de PSA, pagamento por serviços ambientais, tributação ambiental, aí dentro de tributação ambiental tá ICMS ecológico e ITR reduzido. Vou falar de cada um deles para vocês, então por isso que eu estou contabilizando 5, mas se vocês olharem ali aparece 4, porque dentro de tributação tem 2, tem o ICMS ecológico e tem o ITR reduzido, a gente vai falar dos dois. Concessão florestal, a gente vai falar sobre isso, e servidão ambiental. Servidão ambiental, vocês vão lembrar que a gente já falou disso quando a gente conversou bem no comecinho do semestre sobre a lei florestal, tá? Então vai até dar pra gente passar um pouquinho mais rápido nesse último, porque a gente já falou sobre ele, tá? Então, pagamentos por serviços ambientais, ICMS ecológico, ITR reduzido, concessão florestal e servidão ambiental. São esses os 5 instrumentos para ganhar dinheiro com o meio ambiente. Vamos começar com pagamento por serviço ambiental. Então, como eu falei para vocês, pagamento por serviço ambiental é remunerar de forma direta quem cuida do meio ambiente, quem preserva o meio ambiente. Então, recompensar com dinheiro ou outro meio aqueles que ajudam a conservar e produzir serviços ambientais. Então, pode ser, por exemplo, só que isso tudo tem que ter projeto, tá, gente? Então, vamos supor, tem um projeto da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de um determinado município, de Rio Alegre, o nosso município fictício lá dos autos de infração. A Secretaria Municipal de Rio Alegre cria um programa de incentivo para que as pessoas preservem florestas, por exemplo. Tá? Então, todo mundo na área rural do município de Rio Alegre que tiver remanescente de floresta, além, né, não APP, não reserva legal, porque isso já é obrigatório ele fazer. Mas quem tiver mais, quem deixar mais, o município vai pagar. Vai pagar tantos R$ 1.000 por hectare que a pessoa deixar. Isso pode acontecer? Pode, tá? O Estado cria os programas e aqueles que acham que se enquadram vão lá e se inscrevem para ganhar dinheiro com o meio ambiente, tá? Então, esses projetos, geralmente, eles são relacionados a reflorestamento, conservação de áreas verdes e vegetação de nascentes, sequestro de carbono, conservação de beleza cênica, conservação do solo, tá? Então, quaisquer projetos nesses aspectos aqui, o Estado pode criar os projetos e as pessoas podem participar e ganhar. Não necessariamente só o Estado. Vamos supor que uma empresa particular, ela cria um programa parecido com esse. Vou inventar aqui, mas não é algo fora da realidade.
Vocês conhecem a empresa Natura, né? A Natura, ela trabalha muito com matéria-prima da Amazônia. Várias castanhas, vários óleos essenciais que eles tiram das castanhas, das árvores, da floresta. Então, a Natura precisa, é muito dependente da extração de matéria-prima da floresta amazônica. Vamos supor que a Natura, percebendo uma dificuldade de conseguir a matéria-prima, porque está tendo muito incêndio, porque a floresta amazônica está sendo derrubada, porque está pegando fogo em praticamente tudo por lá, ela cria um projeto de incentivar as pessoas que moram na floresta, as pessoas que têm propriedades dentro da floresta, a preservarem essas espécies que ela precisa, sei lá, o caju, né, o cajueiro, porque ela precisa da castanha de caju para a produção de um dos cremes dela. Então ela cria um projeto e diz assim, todos aqueles que tiverem cajueiro dentro da sua propriedade, para cada cajueiro por ano a Natura vai pagar tantos reais. A pessoa vai lá e se inscreve, ela vai levar um mapa, ela vai levar foto, ela vai levar tudo o que precisa para comprovar que ela tem os cajueiros dentro da propriedade dela e ela vai passar a receber um valor todo ano. Professora, é verdade? Isso acontece? Gente, isso acontece. Esse exemplo que eu acabei de dar para vocês, eu inventei, mas poderia ser real? Poderia. Quer ver um exemplo? Eu coloquei aqui no material para vocês, ó. Uma matéria da Gazeta do Povo. A matéria é de 2013, mas esse projeto ele foi implementado. Então, a matéria, vocês vão ler ali, ela tá falando que vai acontecer. Já tá acontecendo, tá? Esse projeto aqui já existe. Diz assim, ó, produtores rurais da bacia do rio Miringuava, em São José dos Pinhais. Então, vai contar aqui, eu não vou ler, depois vocês podem ler. Mas diz assim, ó, os produtores rurais que têm propriedades ao longo desse rio, da bacia do rio Miringuava, eles podem se inscrever e eles passam a receber 20 mil reais por ano para proteger os mananciais. Tá, agora lembra, o cliente entra no teu escritório para falar para você, ó, defende aqui esse auto de infração porque eu recebi uma multa porque eu cortei a APP. Cortei a área de preservação permanente. Esse mato em volta do rio só me irrita. Eu preciso plantar soja lá, preciso, sei lá, criar minhas galinhas, meu gado. Fui e cortei mesmo. Agora doutora, me ajuda aí e me defende nesse auto de infração. O cara sai de lá com 20 mil reais no bolso por ano, porque você pega e conta para ele, escuta, vou defender teu auto de infração, vou cobrar por isso e vou cobrar bem, mas o senhor não quer se inscrever num projeto e começar a cuidar desse rio, cuidar das nascentes que tem dentro da sua propriedade, cuidar desse manancial e receber limpinho 20 mil reais todo ano? Não falei para você que o cliente vai sair de lá te amando? Você não ia amar alguém que faz isso por você, um advogado? Você fidelizou esse cliente. Ele nunca mais deixa você, tá? Porque além de resolver o problema da multa dele, você ainda trouxe uma nova solução. Você contou para ele que aquela área de preservação permanente que ele acha um saco, que ele tem que cuidar, na verdade é uma mina de ouro e ele não sabia, tá? Então, leiam aqui esse exemplo que eu coloquei para vocês e olha, gente, esse foi só um. Existe PSA de tudo. Só colocar no Google PSA que vocês vão ver a quantidade de projetos que existem nesse sentido, tá? De pagar as pessoas para que elas cuidem do meio ambiente, certo? Vamos partir para o próximo. Tem mais 4 instrumentos para a gente falar, tá? Eu vou fazer num outro vídeo para ficar mais ou menos os dois do mesmo tamanho, tá bom? Já vou contar para vocês sobre ICMS ecológico. Gente, isso é fantástico, mas esse não é uma forma da pessoa física ganhar, é uma forma do município ganhar dinheiro cuidando do meio ambiente. Vou contar para vocês e vou falar para vocês quanto é que o teu município, aí onde você mora, quanto que ele ganha todo ano só para cuidar do meio ambiente e você nem sabia disso, tá? Já vamos falar disso.